Da sequência de entrevista com os alunos, igual comentei já com vocês, a ideia é trazer o relato deles e principalmente a experiência de treinamento, a experiência do atendimento que é feito dentro da RATH, sendo que grande parte do meu público é do público feminino. Então, a ideia é trazer para vocês a experiência dessas alunas, a finalidade pelo qual procurou, a finalidade pelo qual teve essa questão de necessidade e, principalmente, trazer o relato de uma mulher sendo atendida por um personal homem, que é um dos pontos que a gente sempre vê muita crítica, uma certa discriminação, infelizmente. Nós pagamos por erro de outras pessoas, mas existem profissionais diferentes dentro do mercado. Então, hoje, é uma pessoa que, de alguma forma, surgiu no meio do caminho, teve um histórico, digamos, diferente dentro do contexto. Começou sendo minha bichete na faculdade de nutrição, acabou se tornando uma grande amiga, veio a se tornar uma grande cliente. Tem 3 anos que nós estamos treinando juntos e é uma pessoa que gosta realmente da musculação raiz, musculação tradicional. Teve alguns erros no meio do caminho, que isso aqui ela vai contar e eu não vou contar não, vai ser responsabilidade dela, tá? Então, em cima disso, eu venho conversar hoje com a Adriele, ela trazer essa vivência dela sob minha tutela, dentro da sala de musculação, não só dentro da sala de musculação, mas sim com alguns atendimentos extras, com a parte de intervenção miofascial, o relato dela também com relação a essa técnica, né? E principalmente no contexto dentro do ambiente de academia, certo? Então, obrigado por ter topado essa empreitada nova e eu gostaria que você contasse um pouquinho do início dessa questão do atendimento, como que aconteceu e a tua experiência dentro da tutela. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer fazer parte desse projeto com você. E vamos lá. Tudo começou quando eu achei que eu sabia treinar. E um belo dia, ele falou assim, tô indo para a ilha pra gente puxar um treino. Falei, tudo bem, então venha. Eu treino, eu sei treinar, tudo bem. Na primeira experiência, no primeiro exercício, eu falei, meu Deus, não sei treinar, já pedi arrego, não quis, mas a partir daí eu vi que realmente um profissional ao nosso lado faz toda a diferença, corrigindo postura, corrigindo movimento. Tem hora que eu até brinco com ele assim, Arthur, eu tenho que respirar, eu tenho que contrair o abdômen, eu tenho que fazer o movimento e tenho que dar conta de tudo. E sobreviver. E sobreviver, exatamente. E ele fala, é bem assim. Mas desde o começo ele sempre foi um profissional muito atencioso, muito cauteloso, porque eu já tive lesões quando eu treinava sozinha e falei para ele que sentia dores e desde então não sinto mais dores. Eu creio que o que ele falou é que todas as vezes em que eu não estou sob a supervisão dele, eu me machuco. Aí eu falo, Arthur, talvez eu tenha me machucado, o que eu faço? Ele fica bravo. Mas ele sabe que não é por querer. Acontece. Mas, enfim. Ai, o que mais eu falo? Bom, mediante isso, a Adriele passou por algumas intercorrências algumas vezes. O intuito de quando ela veio para Santa Fé, porque no último ano do curso de nutrição existe o estágio. Então, os estágios eles são presenciais. Ela não é de Santa Fé, ela é de Ilha Solteira, então teve a necessidade de se mudar para a cidade. E aí eu tinha um projeto engavetado, que era a questão de fazer um atendimento a uma pessoa do gênero feminino que tivesse a abrangência do treino, da dieta e também a questão ali da intervenção miofacial correlacionada. Então, ao longo desse período, nós fomos fazendo alguns testes, fazendo a questão do treinamento, evoluindo. Por quê? Antes disso, alguns itens aconteceram que a Adriele veio a sentir algumas
lesões, igual ela falou, ou aquele susto convencional dentro da academia que ela travou um dia fazendo uma elevação pélvica. Esse anjo de candura me colocou 170 quilos numa elevação pélvica para fazer o primeiro exercício na primeira série. O tênis. E um tênis Air Max com 50 mil bolhas Não, embaixo. não Devia assinar né? Enfim, mas ok. E aí, em cima disso, ocorreu a proposta dela fazer parte disso, e aí, desde então, nós viemos trabalhando em cima disso. E tem um detalhe que eu vou pedir para ela falar para vocês, que é o seguinte. Como era a sua percepção de movimento de exercícios, que você achava que estava certo igual ao seu stiff, e o que foi o diferencial? Por exemplo, nesse contexto, igual você falou, eu achei que eu sabia treinar, porém, eu vi que alguns pontos eu tinha uma dificuldade muito grande. Muitos pontos. Bom, você fala em relação ao movimento? No geral, né? A questão de contato com os exercícios, eu sei que tem aquela dificuldade com relação, por exemplo, eu sei fazer esse exercício, mas na realidade você achava que sabia fazer e os conceitos técnicos eram muito mais complexos do que se imaginava. Sim, eu falo, a parte do movimento que eu senti a maior dificuldade foi em relação, por exemplo, a pressionar, como é que chama? Estabilizar o abdômen, que sempre foi uma maior dificuldade. Então, com isso, eu creio que eu acabava falhando no movimento e até mesmo não saber executar. Como você falou, o stiff, eu achava que eu fazia correto, mas eu somente descia meu tronco, não fazia a técnica correta do movimento. E aí foi um ano batendo em cima para aprender a técnica e hoje, até então, um dos exercícios que eu mais gosto de fazer. É isso. Então, assim, gente, a necessidade de ter essa compreensão. A Adriele já tinha 11 anos de treino quando ela chegou para que eu pudesse cuidar dela nesse ponto. O que acontece? Tinham diversos erros. Isso é normal para quem treina. Nunca teve supervisão, nunca treinou acompanhado. E assim, um dos pontos que eu acredito que é crucial que a gente precisa falar é a importância da avaliação. A Adriele passou por um processo avaliativo, onde ela começou comigo na pandemia. Nós fazíamos treinos via videochamada no geral, e depois veio evoluindo para até chegar no presencial aqui comigo. Então, nesse meio tempo entre pandemia, que acabou com postura, com muita coisa de muita gente, a principal queixa dela foi essa. Ela até me mandou uma foto uma vez e falou, cara, minha postura está horrível. Olha isso aqui. E aí eu queria que você falasse exatamente sobre isso. O pessoal tem a visão de que a educação física, ela serve só para treino. É só questão geral, tá? Você com esse contato de utilizar a musculação para a correção postural, você tendo essa visão, esse contato, como que foi o teu pensamento? Tipo, cara, será que isso realmente dá certo? Ou você tinha algum estigma de que, tipo, sei lá, isso aí não vai rolar muito, não? Primeiro foi um choque. Quando eu vi a minha postura, que eu te mandei a foto, eu falei, meu Deus, o que é isso? Tá certo isso? No começo eu fiquei incrédula, que eu falei, não vai dar certo, né? Um exercício vai corrigir minha postura? Não. Só que com o passar do tempo eu fui vendo o quanto é essencial, foi essencial para a correção postural. E, assim, eu paguei para ver, literalmente, porque eu não, no começo eu achei que não surgiria efeito. E é exatamente essa uma das abordagens que a RATH tem. Trazer a musculação fora do processo convencional. Ter a musculação de uma forma que eu consiga aplicar para você a melhora de uma postura, a melhora de N contextos. E aqui é a prova viva de um desses casos que eu já tive contato. E tem um outro item também que é muito estigmatizado,
que normalmente o pessoal tem uma crença, mas que ela, aliás, ela também veio com essa crença, mas que é interessante, que é o seguinte: liberação miofascial. Dá teu golinho no café aí. Obrigada. Quando ele falou assim, vamos fazer uma sessão. Primeira coisa, eu falei, tá louco? Vai doer. Eu não tô a fim de sentir dor, não vou fazer. Ele falou, vamos fazer uma sessão para você ver que é diferente. Fui, pensando o quê? Vai doer, mas fui. Na primeira sessão, eu cheguei normal. Eu saí assim, ó. Com sono, é uma sensação literalmente de relaxamento. Que todas as vezes que ele fala assim, ó, vamos fazer liberação, eu falo, precisava desse momento. Dias de glória. É exatamente isso. Até então, eu falo, confio tanto no Arthur, que eu trouxe a minha mãe de ilha solteira para passar com ele na liberação, porque a minha mãe, ela sente muitas dores. De fibromialgia. E ela, no começo, ela pensou também que iria sentir dor pelo fato de ser uma patologia já que traz essa condição de dor pelo corpo. E ela fala, Dri, eu relaxei. Que ela saiu até então da mesma maneira quando eu realizei a sessão. E é isso. Então, assim, você ter uma abordagem diferente, uma abordagem integrativa. Eu utilizo da liberação miofascial com a Adriele dentro da academia. Manual? Não, nós temos instrumentos e nós conseguimos adequar isso dentro do contexto. Outro ponto também que essa perspectiva é muito importante porque você é extremamente exigente com relação a isso. Principalmente com a questão de respeito. Então, a Adriele é uma pessoa que treina de cara fechada, não é uma pessoa que dá abertura para muita gente dentro da academia. Então, nós sabemos que a academia também tem o fator social da galera que vai para tentar encontrar a alma gêmea, mas às vezes, né, se depara com a pessoa com a cara de psicopata. Mas, assim, dentro deste contexto, principalmente por ser uma pessoa jovem e que preza pelo contexto estético, existe esse estigma de que as pessoas vão chegar tentando algum conceito, né? A questão de aproximação. Com relação a isso, a sua perspectiva com essa vivência de ter um personal homem te acompanhando e a sua perspectiva pela sua exigência. Por exemplo, você contrataria um personal, tirando no caso que eu faço, quais seriam os seus critérios para contratação de um personal? Primeiro de tudo, que tenha respeito. Respeito ao tocar, porque eu acho a sala de musculação, dependendo do exercício, a mulher ela fica vulnerável realmente. E não só o respeito, como os olhares, porque infelizmente eu já passei por situações na academia que eu observei olhares e você fica extremamente desconfortável. E com isso você já não foca mais no exercício que você está fazendo. No seu treino você fica olhando ao redor se a pessoa ela continua olhando para você ou não. Mas os critérios seriam um bom personal, que tenha respeito, que tenha uma conduta extremamente ética, na hora de ajudar, não ficar se aproximando muito, de não ficar tocando. Seria mais isso. Certo. E dentro do contexto do atendimento, o que você olha e fala assim, isso aqui é uma coisa diferente que eu não vejo muito dentro do contexto feminino, por exemplo, educação física a gente não tem como, a gente tem que encostar, a gente tem que... Mas depende do toque. Obviamente a fisioterapia ensina isso, a gente sabe como tocar o cliente, onde tocar. Então, assim, nesse ponto, dentro do contexto ali igual, por exemplo, aquele dia que você estava fazendo o stiff, que aconteceu uma situação que tava o cara passando atrás, que eu peguei e simplesmente coloquei um colchonete e falei, ó, continua fazendo. Então, assim, essas questões, né, questão da segurança e tudo mais, o que é um ponto que você fala assim, nossa, legal, isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção, uma atitude. A cara fechada que ele fica. Por quê? Não, mas eu vou explicar.
deixa eu Vocês explicar. estão percebendo que os caras estão fazendo minha caveira, né? Nossa! Não é isso. É que eu percebi o quê? Quando eu treino com você, os homens não ficam olhando, não ficam... Quando eu treino com você, as pessoas respeitam mais de quando eu estou sozinha. Quando eu estou sozinha, eu observo olhares. E como eu falei, tem exercícios que são desconfortáveis. E são nesses exercícios desconfortáveis que eu percebo essa diferença, quando você está próximo e quando você não está próximo. Que não ficam olhando descaradamente. Se olha, eu nunca vi, para ser bem sincera, porque eu estou focada ali fazendo exercício, mas eu percebo isso. A partir do momento que tem um profissional ao seu lado, um profissional que exige respeito na sala de musculação, que é o seu caso, não tem esses olhares desconfortáveis durante o treinamento. É exatamente isso, gente. Trabalhar com mulheres tem que ter um tato extremamente complexo, porque já vem todas elas arredias, porque infelizmente, igual eu falei, nós pagamos o preço por conta de outras pessoas. Então, nesse quesito geral, desses 3 anos que nós estamos treinando juntos, o que você pode dar, assim, de um resumo geral sobre como que eu trabalho, como seria? Responsabilidade, hein? Você Que tá... responsabilidade, hein? Eu já vou pegar o Fernando, botar o Fernando aqui sentado para dar o relato também. Essa você me pegou. É, para pegar do supetão mesmo, né? Sem script. Caraca. Faz essa pergunta de novo, que até deu um bug. Dentro desse tempo que você tem, de 3 anos treinando sob minha tutela, qual a sua consideração geral? Então, por exemplo, como você descreveria a conduta? Primeiro ponto, eu falo, o que eu treinei em 11 anos, eu não evoluí tanto quanto com você desses 3 anos. É nítida a evolução na parte estética, no físico. A sua dedicação também aos treinos, em relação ao que você se cobra, que eu te conheço, que tem vezes que você sabe do que eu estou falando. É grande. Às vezes o treino não sai do jeito que a gente quer, eu me culpo, não por ela, mas a cobrança Mas profissional e eu tô grande. assim, tipo, como? Acabo estando fadigada. Sim. Você respeita todos os meus momentos, porque nós sabemos, ciclo feminino tem diferença durante os treinos. Você já me conhece o suficiente por conta disso, então você respeita todos esses momentos. Você também é aquele tipo, fecha a cara e treina. Você está aqui para treinar. E eu gosto disso. Então eu falo, é uma das coisas que eu falo que deu muito certo nós treinarmos juntos, por conta disso. Que você me puxa, às vezes você fala, Adriele, foca aqui, esquece lá fora, só aqui. Me perdi, eu acho. Questão do treinamento, questão da conduta com você, questão de cuidados. Por exemplo, a Bruna citou o contexto de exposição com relação a alguns exercícios. Alongamentos e etc. dentro da academia, questão de preservar sua imagem, digamos assim. Sim, você tem todo cuidado na hora de realizar um exercício para que seja num ponto que não fique tão exposta durante exercícios constrangedores. Se fosse resumir em 3 palavras o trabalho dele, o que seria? Aí não competência, dedicação e... É que você... Olha os universitários ajudando. Obrigada. Eu ia falar respeito, mas alguém falou profissionalismo. Respeito. Então vai, bota o bônus aí de 4, vai. Então fala os 3, imagina. Respeito e profissionalismo. Certo. Bom, pessoal, mais um relato
mais uma experiência de uma cliente. Na verdade, com o passar do tempo, acaba se tornando amigo, né? Então acaba se tornando pessoas que você tem um contato semanalmente, querendo ou não, você cria uma certa proximidade. E isso é muito importante, saber respeitar esse ponto. A questão do profissionalismo, eu acredito que é o mínimo que a gente pode ofertar. Por ser um profissional, se espera isso, profissionalismo. Então, ter o relato de uma mulher que treina comigo, trazendo para vocês, mulheres, como que funciona, eu acredito que seja um fator que soma bastante dentro do contexto. Acho que é isso. Acho que é basicamente isso. E então, assim, a Adriele, de um modo geral, né, um resumo sobre a Adriele. Uma pessoa que veio com uma experiência de treino pregressa. Ela tinha algumas dificuldades em alguns exercícios, tinha dificuldade de ativação em outros, uma facilidade muito grande para outros exercícios. E quanto maior o nível de treinamento do indivíduo, mais difícil de se gerar resultado. Então, quando vem um cliente com 10, 12 anos de experiência em sala de musculação, é muito difícil nós pegarmos essa pessoa e falar assim, não, vai ser simples de treinar. Não vai. Por quê? Eu tenho que conscientizar ela de que ela não sabe treinar do jeito correto. E para isso você precisa regredir o treinamento. Então, de uma forma geral, você tem que acreditar no processo, você tem que respeitar o processo e, principalmente, você tem que se dedicar no processo. O exemplo está aqui, que em 12 anos, 11 anos, teve uma evolução? Teve. Mas no processo de dedicação, entendimento e execução do processo, o resultado veio. E não vai ter foto de antes e depois, porque não é padrão nosso. Então, fica só o relato dela, tá? Se quiser, chama aqui, que a gente conversa, e aí você tem o seu resultado. Você vem treinar, faz esse processo e vamos ver como é que vai ficar.